Seguimos por aqui, a gente conversa ao vivo agora com o oftalmologista do CBV Hospital de Olhos, Dr. Pedro Lima. Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, tudo bem? Tudo ótimo, e por aí? Prazer estar falando com você e com todos os ouvintes aí da 97.5 FM. O prazer é todo nosso. E a gente conversa com o Dr. Pedro porque estamos no Abril Marrom, que é o mês aí que lembra a importância da prevenção e do tratamento das doenças relacionadas à visão, como a cegueira e outras condições oftalmológicas. É uma campanha que acontece todos os anos e aí a gente tem alguns dados bastante impressionantes. Segundo o IBGE, cerca de 3,5% da população do Brasil tem deficiência visual, mas segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 80% das causas dessa deficiência visual podem ser prevenidas ou mesmo tratadas. É isso, doutor Pedro, a gente tem esses casos todos de deficiência visual, mas em muitas situações eles poderiam ser evitados? Sim, nós temos vários casos, né, várias patologias que podem estar relacionadas, tanto a questão de déficits visuais, quanto também a questão da cegueira, né? As entidades, como o Conselho Brasileiro, como as sociedades, elas vêm feito essa campanha junto com o Ministério da Saúde, justamente para conscientizar a população, né, acerca desses números e também para estimular, né, a ida ao oftalmologista, sabendo que entre mais de 60% a 80% das causas de cegueira são evitáveis, né? Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo ao jornalismo Bom da dia, Nova Henrique. Brasil FM. Desculpa. Imagina. Doutor Pedro, quando a gente pensa em check-up, e isso, graças a Deus, está mudando muito, né? As pessoas estão se preocupando mais, sobretudo nós homens, mais com a saúde. Historicamente, os homens não gostavam muito de ir ao médico, essa besteira está ficando para trás, ainda bem. Mas a gente não pensa muito no oftalmologista, né? Você vai ali num clínico geral, faz exames mais gerais. Geralmente a gente tem um senso comum de que, visão, se eu não tiver problema de visão, estou usando meu óculos aqui, a catarata é quando eu tiver mais velhinho. Mas não é bem assim, né? Que esse cuidado com a saúde ocular precisa ser tomado desde sempre, né, doutor? Sim. Esses cuidados, eles se iniciam, Diego, desde o nascimento, né? Ali com o teste do olhinho, com as avaliações de rotina das crianças. E a gente sempre recomenda, independente da patologia, claro que a depender do grau, né? Caso a pessoa já tenha um diagnóstico, esses intervalos de rotina, as consultas oftalmológicas dos exames, muitas vezes precisam ser mais periódicas. A gente sempre recomenda pelo menos uma avaliação anual, né? E a parte oftalmológica acaba passando um pouco de despercebida, como você falou, né? A pessoa está tendo conseguindo exercer suas atividades, muitas vezes com seu óculos, com a sua lente de contato, né? E acaba achando que está tudo bem. Vai E muitas tocando a vezes vida, a né? pessoa tem alguma patologia que, inclusive, pode levar ela a cegueira ou um déficit visual. E doutor, quais que são as principais causas de cegueira no Brasil hoje? Tem uma diferença entre crianças e adultos ou, em geral, há ali mais ou menos os mesmos problemas que levam à cegueira? Existem sim diferenças entre crianças e adultos, né? A gente tem que diferenciar dois grandes grupos, né? As principais causas de cegueira reversível hoje no Brasil e no mundo é a catarata, que é uma pacificação de uma lente dentro do olho, e a principal causa de cegueira irreversível seria o glaucoma, né? Que é uma doença do nervo do olho, na maioria das vezes causada pelo aumento da pressão. No que diz respeito às crianças, temos glaucoma congênito, catarata congênito, tumores intraoculares. Então, são as principais afecções que podem sim acometer a criança. Lembrando que nós temos hoje em torno de 1,3 bilhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual no mundo. Então, assim, temos muitas pessoas, né? E a gente sabe que a gente consegue corrigir esse déficit, na maioria das vezes, muitas vezes com o uso de um óculos, de uma paciente míope, hipermétrope. 7h45, você que chega agora ao jornalismo da 97,5 FM, nós estamos conversando ao vivo com o Dr. Pedro Lima, ele que é oftalmologista do CBV, Hospital de Olhos, e nós estamos no mês de abril, Abril Marrom, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção e o tratamento de doenças relacionadas à visão. Doutor Pedro, geralmente quando os senhores médicos fazem orientações,
vocês incluem aí evitar coçar os olhos. Ih, rapaz, eu gosto de coçar o olho, hein, de vez em quando. Por que não pode coçar os olhos, hein, doutor? Olha, na verdade, a coceira dos olhos, né, esse prurido, como a gente chama, ele está relacionado à indução de graus, como o astigmatismo, né? Então a pessoa acaba induzindo um grau. Caso ela já tenha alguma patologia corneana, como ceratocone, ela pode progredir a doença. E também esse ato de friccionar os olhos, ele também está relacionado ao risco da pessoa ter algum grau de descolamento de retina. Isso pode acontecer. Então, a gente recomenda, se está coçando o olho, é porque tem alguma coisa errada. É importante procurar o oftalmologista, verificar se não é um olho seco, se não é uma conjuntivite alérgica ou alguma outra patologia. E doutor, a gente está e vai estar a cada dia mais envolvido com as telas, não é? Computadores, celulares, muita gente passa o dia inteiro, até mesmo quando não está ali trabalhando ou estudando, mexendo no celular, no computador. A gente sabe que tem a luz desses aparelhos eletrônicos e tem também a própria luz solar, né? Quando a gente se expõe aí a atividades ao ar livre, muitos de nós, inclusive, acabam optando por aqueles óculos de sol de procedência duvidosa, que você não sabe se tem ali de fato, ou que possivelmente não tem qualquer tipo de proteção contra os raios solares. Esse tipo de exposição prolongada também pode ser um problema, doutor? Pode sim, Ariane. A exposição solar, ela, claro, de maneira prolongada, ao longo dos anos, ela está relacionada, sim, à indução de catarata, e também a gente sabe que naquela época do eclipse, né, todo mundo estava falando sobre isso, ela também pode, claro, isso aí é uma exposição mais prolongada, né, uma incidência solar mais intensa, ela pode estar relacionada também à retinopatia ou maculopatia solar. É importante que as pessoas sempre compram um óculos de procedência, principalmente aí no que diz respeito a um óculos de sol, que ele tenha proteção UVA e UVB. Ela vai proteger contra os danos nocivos da radiação ultravioleta. Doutor, sobre os óculos de sol, os óculos escuros, de vez em quando a gente vê gente usando quando não está muito sol. Às vezes tem gente que chega no escritório de óculos escuros e geralmente vira motivo de piada, né? O que você está fazendo com esses óculos escuros aí? Às vezes é só charme, mas não é não, né? O óculos escuro ele deve ser usado até mesmo em dias não ensolarados, não é isso, doutor? Sim, sempre que possível a pessoa tem que proteger os olhos, sim, das radiações. Essa questão do uso em ambientes fechados ou em ambientes abertos depende muito ali da sensibilidade que a pessoa tem ao contraste ali em determinado ambiente. Aí fica muito a critério. Se a pessoa se sente confortável usando óculos num ambiente indoor, né, mais interno, e consegue desempenhar suas atividades, não há problema algum. Doutor, e caminhando aqui para o fim da nossa conversa, muitos de nós brasileiros temos o hábito da automedicação, não é? Muita gente ali, quando sente alguma coisa, vai à farmácia, tenta resolver ali, lembrando de alguma orientação da avó, ou até reproduzindo alguma orientação que conseguiu pela internet. E no caso dos olhos não é diferente. Muita gente, quando sente ali que talvez está com o olho seco, ou mesmo a coceira, como a gente conversou, algum tipo de irritação, vai até a farmácia e compra colírios, muitas vezes sem a indicação do especialista. Nisso também mora um risco considerável, não, doutor? Isso, a automedicação ela é sempre preocupante, né? Porque você pode estar mascarando, né, alguma patologia, muitas vezes como um glaucoma, você pode estar mascarando aí também alguma catarata, até um tumor intraocular, não? Então, muitas vezes você está tratando os sintomas e você não está indo na causa raiz, né? Que seria o problema que muitas vezes a gente consegue pegar no estágio inicial e oferecer o tratamento adequado. Além da automedicação, Ariane, a gente vê também muito comum na rotina de consultório, os pacientes que têm acesso a esses óculos de grau de camelô. Sim. Existe até farmácia que vende, né? Claro que ela não vende com o nome de óculos, vende com o nome de lupa de aumento. E muitas vezes a pessoa ela resolve paliativamente ali algum problema e naturalmente o problema dela é outro. Muito bem, esse foi o Dr. Pedro Lima, oftalmologista do CBV Hospital de Olhos, conversando conosco nesta manhã, porque estamos no Abril Marrom, que é a campanha de conscientização a respeito da prevenção e do tratamento de doenças relacionadas à nossa visão. Dr. Pedro, obrigada pela conversa, volte sempre. Agradeço, Ariane, agradeço, Diego, prazer falar com os ouvintes aí da 97.5 e sempre que possível
procure um médico oftalmologista, pelo menos uma vez ao ano. Muito bem.